Sempre que a gente deseja alguma coisa, a gente procura algum meio de poder realizar isso. Quando a gente tem aquela primeira paixão, lá no início da vida, onde a gente vê que não tem muita experiência e que talvez não tenha muita chance, é a hora que a gente começa a procurar um jeito de resolver aquele problema ali. Se eu tenho um desejo, como é que eu faço para alcançar esse desejo? Na vida adulta, isso se transforma muitas vezes na parte financeira. Quando eu tenho desejo de comprar uma casa, de comprar um carro, ou de comprar uma viagem, ou o que você desejar, e pensa, o que eu posso fazer para tornar isso a minha realidade? E aí é que muitas pessoas começam a economizar dinheiro, porque do desejo nasceu um objetivo, uma meta, uma ambição. E como é que você chega nesse resultado? E é exatamente esse o mecanismo que faz com que a gente busque caminhos e soluções para construir partes da nossa vida. Hoje, meu desejo é um, amanhã vai ser outro. E as ferramentas que o meu sentimento disponibiliza para realizar aquilo varia de acordo com o tempo. Mas quanto antes você tiver todas essas ferramentas, ou as principais delas, para realizar os desejos que você estiver querendo, melhor. E é isso exatamente o que eu trago aqui. Ainda tem outra situação. Muitas vezes, nossos desejos de adultos são um pouquinho caros. E nem sempre, com um salário, com dois ou com um ano de economia, a gente vai conseguir conquistar esses desejos. Por isso que é bom ter a consciência de começar quão antes a economizar, a investir, a gerar rendas extras, porque é exatamente essa estrutura que você cria quando não necessariamente precisa, que vai suprir toda a sua necessidade, toda a sua vontade, quando você realmente precisar. Entende? Então, eu olho para o futuro e vejo as possibilidades, vejo talvez uma coisa que eu vá querer e vejo oportunidades. E já desde hoje, quando eu conquistei, e desde hoje que eu já conquistei a maior parte das coisas que eu queria, ou pelo menos as mais importantes, é que eu vou olhar para o futuro e vou pensar da seguinte forma: bom, quais são os desejos, quais são as metas prováveis que eu vou ter lá no futuro? Como é que vai ser a minha vida daqui a 5, daqui a 10 anos? E o que eu posso fazer para suprir todas essas metas, ou pelo menos as principais, para que eu tenha um futuro saudável, para que eu tenha um futuro feliz, para que eu tenha um futuro dentro das metas que eu desejo. E é aí que a gente entra geralmente no dilema. Só economizar traz uns sentimentos estranhos pra gente. Por exemplo, eu vou pegar 10% do meu salário, vou pegar 10, 20% de tudo que eu ganho e vou jogar lá para o futuro. Então quer dizer que eu vou reduzir as minhas conquistas agora no presente pensando no futuro. E se o futuro não vier? Mas e se ele definitivamente vier? O que a gente pode fazer? Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo que eu tento trazer aqui com a maior clareza possível é que você não precisa, não necessariamente, tirar 10 a 20% todo mês do seu salário para investir. Você consegue gerar uma renda extra e essa renda extra pode fazer o teu futuro sem você praticamente trabalhar, sem você praticamente se esforçar para isso. E isso é uma jogada de mestre, porque mesmo que você coloque pouco ao longo do tempo, os juros, eles vão fazer com que esse pouco vire muito. Imagina só, em 10 anos, todo o dinheiro que você investiu praticamente dobra de valor. Isso com aportes ao longo do ano, tá? Não é um aporte inicial, são aportes ao longo do ano. Então, nessa projeção, você cria, por exemplo, eu investi em 10 anos, eu consegui investir 20 mil reais. É pouco. Mas para algumas pessoas isso vai ser muito. Então, ao longo desses 10 anos, você vai ter, não 10. 10 você tirou do bolso e colocou lá no investimento. Mas no total você vai ter aí algo próximo de 20 mil reais. Então, nessa situação, você colocou 10 e os juros trabalharam para você e colocaram mais 10. Entende como é essa percepção? É você gerar valor
lá no futuro. É você fazer com que o seu dinheiro não perca poder de compra e que você consiga comprar coisas melhores, você consiga enriquecer o seu patrimônio ao longo do tempo. Agora imagina que em 10 anos você consiga fazer 100 mil reais. 100 mil reais do dinheiro do seu bolso, do seu suor. Mas os juros vão te dar mais 100 mil reais, ou muito próximo disso, de acordo com a nossa taxa Selic de hoje. E lá no futuro você vai ter 200 mil reais. Bom, já faz um pouco mais de diferença quando a gente compara com os 10 mil reais. 10 mil reais vai ajudar, mas não muito, né? Mas 100 mil reais já ajuda. 100 mil reais já muda alguma coisa. E é isso o que a gente precisa entender. Que não dá para a gente trabalhar sozinho. A gente precisa trabalhar com um auxiliar, com uma roda, sabe? O carro ele só anda, ele só tem essa agilidade porque ele tem uma roda redonda. Se ele tivesse uma roda quadrada, ele não teria essa agilidade toda. E é exatamente isso o que a gente precisa entender para a nossa realidade. A nossa roda são os juros positivos. E se você ficar sempre preso em juros negativos, em financiamentos, em contas e dívidas e cartão de créditos que não são pagos, a gente acaba tendo uma roda quadrada ou nenhuma roda, que dificulta muito o avanço da nossa vida. E a gente vai ficar parado na estrada durante muito tempo. Enquanto outras pessoas que entendem que a roda redonda, a roda que faz a gente andar, a roda que leva a gente de um ponto A ao ponto B, são os juros. Os juros positivos. Esse mesmo juros, a mesma ferramenta que deixam uns para trás, é a mesma ferramenta que levam outros a caminhos, a destinos que nem se pensava antes. Então, o importante é você entender qual é a sua necessidade e criar metas para alcançar esses objetivos. Desejar é o primeiro impulso que faz a gente procurar uma solução para alcançar essa meta. Mas depois que você entende que você pode alcançar essa meta, depois que você entende que você quer realmente chegar lá, aí você procura ferramentas que contribuem para a sua solução, para facilitar esse caminho. Porque nem sempre juntar dinheiro da forma tradicional, trabalhei, juntei 10, 20%, vai fazer com que você conclua o seu objetivo. Na verdade, vai te deixar muito atrasado. Então, o que você precisa é ter uma ótima educação financeira para que todos os seus gastos caibam dentro do seu mês. Depois, você precisa ter uma renda extra, você precisa ter conhecimento para não deixar o dinheiro que provavelmente você já tem ficar com outras pessoas, ficar com os bancos. Você precisa ter conhecimento para segurar tudo o que é seu. E a maioria das pessoas não utilizam essas técnicas, não utilizam esses conhecimentos. Elas simplesmente deixam o dinheiro com o banco, com as outras empresas, com as financeiras, enfim. Então, o dinheiro é nosso, mas a felicidade acaba sendo de outras pessoas. E essa é uma renda extra que, uau, ela faz uma diferença incrível. Existem pessoas que, com a possibilidade de fazer essa renda extra, depois que descobriram esse caminho, conseguiram fazer 8 mil reais. Tiveram outras pessoas que conseguiram extrapolar o que a gente entendia como um limite, como uma barreira, e fizeram 30, 40 mil reais no ano. Existem pessoas que conseguem fazer, assim, sem esforço, 3, 5, 8 mil reais ao ano. E quando a gente fala sobre investimento, imagina daqui a 10 anos, eu coloquei 8 mil reais esse ano, daqui a 10 anos eu tenho 16. Só que se eu colocar 8 mil reais ao longo de 10 anos, eu vou fazer uma conta burra aqui, tá? A gente teria algo em torno aí de 80, 100 mil e eu ganharia mais 80, 100 mil. Então isso já faz uma diferença interessantíssima no nosso fundo de patrimônio. Agora você imagina alguns alunos meus que romperam a barreira do razoável e conseguiram conquistar com um pouquinho mais de esforço 20, 30, 40 mil reais no ano. Imagina o quanto essa pessoa vai ter de evolução ao longo de uma única década. Que a gente já deve saber muito, quem está aí com seus 20, 30 anos sabe que uma década passa, muito rápido. E quando a gente olha para trás, essa é, eu acho que é a maior tristeza. Quando a gente olha para trás, a gente pensa, poxa, eu poderia ter começado já, não custava tanta coisa, né? Era só um pouco da minha atenção
para minha vida tá diferente. E o que acontece, na maioria dos casos, é que só resta lamentar, porque já passou. Mas, como tudo na vida, ainda há a possibilidade de um começo, mesmo que já tenha passado os 10 anos legais da sua vida, a gente ainda pode fazer coisas muito interessantes. A gente ainda pode colocar muitos projetos em frente. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, você ainda pode fazer muitos projetos interessantes. E investir é um desses. Só vai depender do que você deseja e de qual é o seu objetivo, de qual é a sua meta. A partir daí você traça uma solução de acordo com as ferramentas que você tem e consegue conquistar o seu objetivo. A idade não é o problema é a mentalidade. Isso é o que trava a gente. Nunca a gente vai ser velho demais para investir e nunca a gente vai ser novo demais para investir. Tudo o que faz diferença nesse ecossistema é o que você deseja para a sua vida. Eu sou o André Fontes, criador desse canal, e eu com certeza vou trazer muito mais conteúdos que sejam relevantes para a sua vida como pessoa, para a sua vida financeira e para a sua vida de metas a serem alcançadas. E eu fico por aqui. Até a próxima.